Bem, pessoal, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite de poder estar palestrando a vocês, agradecer aqui o nosso presidente Jerônimo, o nosso presidente Marcelo Guimarães, por abrilhantar esse evento comigo, e agradecer a presença de todos aqui, para poder a gente aprender um pouco mais. Quero convidar o nosso presidente Solomar para que se faça presente aqui. Nós tivemos hoje uma manhã com muito afazeres, e as comissões reunidas e fórum de presidentes. Presidente Solomar. Ok, Bernardino, senhores mediadores, presidente Marcelo, presidente Jerônimo. Se tem alguém na plenária que faz parte de comissão? Alguém fez parte de comissão? Eu só subi aqui para pedir desculpa a vocês por não ter podido me fazer presente junto à reunião que vocês fizeram. Mas estávamos com compromisso junto ao Fórum de Presidentes, então espero que vocês me desculpem, vamos fazer o possível para na próxima estar presente a vocês, e quero neste momento agradecer o trabalho que vocês vêm realizando pelo CFT, CRTs, pela valorização técnica e a proteção da sociedade. Era só isso, muito obrigado a vocês. Muito obrigado, presidente. Bem, pessoal, a gente fala da fiscalização, Conselho de Fiscalização Profissional, mas a gente tem que nos chamarmos a uma reflexão. Quem somos nós? Eu não vou falar papel de coach aqui, nada disso, mas quem somos nós, enquanto conselheiros de um Conselho de Fiscalização Profissional, as nossas atribuições, as nossas responsabilidades, né? E aí vem o primeiro momento seguinte: nós somos uma autarquia pública federal de poder delegado do Estado para fiscalizar os nossos pares técnicos industriais em proteção da sociedade. Essa é a nossa história. Somos um poder delegado de Estado para fiscalizar. Fiscalizar. E muitas vezes a palavra fiscalizar, que a gente traz lá do outro sistema, de que a gente tem que imputar, apenar ao profissional, apenar, impor condições por atos infracionais. E o que a gente observa nesse decorrer dos nossos 4 anos de existência, uma coisa que nos chama a atenção. Primeiro momento, nós atravessamos um momento de pandemia. O Brasil, o mundo atravessou um momento de pandemia. E a consequência desse momento de pandemia, ele trouxe a prevenção, que a gente não tinha vacina, e a gente foi precisando fazer isolamento social, distanciamento social, e isso trouxe algumas consequências ao nosso dia a dia, né? Funcionários foram demitidos, empresas foram fechadas, mas existe um contratempo nesse um ponto fora da curva chamado técnicos industriais. O número de TRTs, que são os termos de responsabilidade técnicas emitidos pelas atividades profissionais, não diminuiu. Pelo contrário, cresceu. E o que é que isso nos trouxe a reflexão? De que muitos profissionais técnicos industriais, que antes não tinham o seu direito garantido de exercer a profissão pelo outro conselho, com as nossas resoluções, ele viu a oportunidade de trabalho de forma autônoma, oferecendo o serviço de forma autônoma à sociedade, preenchendo o seu termo de responsabilidade técnica. E aí, quando eu falo, sempre preguei que a nossa fiscalização tem que ser educativa, orientativa e preventiva. Por quê? Porque existem muitos profissionais que nunca emitiram um termo de responsabilidade técnica, e quando se deparam com a oportunidade de trabalhar e a dificuldade de preencher o termo de responsabilidade, a dificuldade em preencher um termo de responsabilidade técnica, que ele nunca teve a oportunidade de fazer no outro conselho, é onde vem a nossa fiscalização orientativa, de orientar, de educar para prevenir possíveis ilícitos. Então, essa é a nossa função de fiscalização nesse momento, uma fiscalização educativa, orientativa e preventiva. Eu já falei que o nosso conselho não precisa, presidente Nilson, viver de multa de profissional.
Nós precisamos que o profissional trabalhe de forma habilitada, legal e que preste um bom serviço à sociedade, né? Juntando com tudo isso, a gente se encontrou num determinado momento com algumas normativas que não valem só para nós, mas que valem para todos os outros conselhos, e que a gente foi encontrando oportunidade de implementar aqui, por termos um sistema único. O nosso sistema, ele atende todos os regionais no Brasil todo, nós não precisamos de visto. O profissional que está no Espírito Santo pode trabalhar na Bahia, pode trabalhar em Minas, pode trabalhar no Rio Grande do Sul, e o sistema é único e permite a gente essa facilidade de controle, de gestão e de liberdade dos profissionais atuarem. E tudo isso o TCU, Tribunal de Contas da União, lá num processo de 2016, ele colocou a FOC 1925, que é a chamada fiscalização de orientação centralizada, onde ele imputa algumas responsabilidades ao Conselho Federal e também aos conselhos regionais. E o TCU coloca lá 9 itens de controle que obrigatoriamente têm que ser entregues à sociedade. A gente trabalha para a sociedade, a gente trabalha no cargo honorífico e tudo mais, mas trabalha para a sociedade. E o TCU colocou para a gente, olha, nessa FOC aqui tem essas determinações e vocês têm que tornar público a sociedade. Botou a instrução normativa 84, depois a deliberação normativa 187, tudo visando a facilidade da absorção das informações pela sociedade, né? A instrução normativa 84, ela fala lá que o TCU fala que não quer mais tão somente números, ele quer saber o que nós estamos fazendo, né, de ofertar dos nossos serviços à sociedade. Para que a gente arrecada anuidade? Então a gente tem que fazer a entrega. E aí vem o nosso planejamento estratégico, o que a gente quer, para onde a gente quer ir, entregar o que à sociedade, como é que a gente vai aplicar esse recurso. E a decisão normativa 187, ele fala da forma dessa prestação de contas, né? Dentro da nossa cadeia de valor, o que nós estamos oferecendo para a sociedade. Então, dentro da nossa cadeia de valor, nós temos que oferecer fiscalização. E, no mínimo, cumprir o que o TCU pede. Está lá na FOC 1925. Eu vou mostrar para vocês esses itens que o TCU pede, que está descrito na FOC, e que já está disponível, esses itens de controle já existem dentro do SINCET, já compõe o painel da fiscalização. Quem quiser entrar no site do CFT, o site do CFT tem lá escrito painel da fiscalização, que ele é um painel para entregar à sociedade as ações de fiscalização que o sistema CFT e CTRT tem feito. Então está lá no site, pode entrar, navegar, e esses itens de controle estão lá dentro. Agora foi. Vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que esse trem está doido, que é para ir para frente e está indo para trás. Ah, tá. Perfeito, obrigado. Na hora que eu for pedir para mudar a tela, eu vou dando um. Vamos lá na primeira tela para mim, por favor, então. Já que não está funcionando, vamos no grito. Aí. Passa para mim, por favor. Para frente e para trás. O papel do CFT na fiscalização dos regionais. Isso aqui não foi o CFT que falou não, hein, gente. Isso aqui vem lá da FOC. Fiscalização de orientação centralizada, FOC 1925 do Tribunal de Contas da União 2018, estabelece que a função do CFT na fiscalização perante os regionais e os órgãos de controle é, item 9.4.3, estabelecer o Conselho Federal
em coordenação com os respectivos conselhos regionais, procedimentos para a elaboração do planejamento anual das atividades de fiscalização do exercício profissional. Item 9.4.3 da FOC 1925. Item 9.4.4. Realizar o Conselho Federal, com base nas competências previstas nas respectivas leis de criação, o efetivo acompanhamento e supervisão das atividades de fiscalização dos conselhos regionais. Bota aqui no item 9.4.3 para o sistema se planejar e bota aqui no item 9.4.4 que é para acompanhar e supervisionar aquilo que nós planejamos. Eu falo nós, que nós temos que nos entender como um sistema único. Sistema CFT-CRT. Quais são os indicadores que ele pedem que a gente acompanhe? Item 2, os indicadores do TCU para fiscalização. Portanto, o plenário do CFT busca atender às normativas do TCU do Acordo 1925/2019, plenário TCU FOC, ao estabelecer as resoluções 45 e 190, que atualizou a 90, que é o Plano Nacional de Fiscalização Integrada, com indicadores de controle, todos disponíveis no painel da fiscalização. Isso já é uma realidade. Já está disponível no painel da fiscalização e os itens de controle do painel da fiscalização são atualizados semanalmente. Toda semana os itens são atualizados. Orientações do TCU para a elaboração do relatório de gestão, a FOC, capítulo 4, resultados e desempenho da gestão. E aqui é a Instrução Normativa 184. O objetivo deste capítulo é responder a seguinte pergunta: até que ponto a organização alcançou seus objetivos estratégicos no exercício e quais são os impactos? Isso aqui é o capítulo 4, que tem que ir para dentro do relatório de gestão que é apresentado todo ano mais, ele tem um PAP de periodicidade, né? A cada 90 dias tem que ser disponibilizado no painel, lá no portal da transparência. Visa demonstrar os resultados alcançados no exercício com vinculação à missão institucional e aos objetivos estratégicos. Qual é a nossa missão institucional? Nós somos um poder delegado de Estado para fiscalizar a profissão. Essa é a nossa missão institucional, de fiscalizar a profissão. E os objetivos que a gente tem para fiscalizar? Tem que estar lá naquilo que a gente se planejou. Apresentando uma descrição resumida dos principais indicadores de desempenho, ele quer indicador, ele quer meta, ele quer um indicador, objetivo, indicador, meta, os resultados alcançados frente às metas estabelecidas, e aqui o mais bonito, justificativas para as metas não alcançadas e metas e desafios para o próximo exercício. Você não é obrigado a botar lá que você vai fazer, mas botou, tem que fazer. Se você não fez, quem é gestor de instituição pública aí sabe, botou lá e não cumpriu, tem que justificar por que não cumpriu. Deve contemplar as áreas relevantes da gestão, incluindo resultados da área fim, e aí já entra os itens de controle que o TCU quer. Isso está lá na FOC desse jeito aqui, ó. 1. Número total de fiscalizações realizadas, indicando o quantitativo referente às proativas, que são aquelas decorrentes de planos de fiscalização, que a gente nos planeja durante o ano. E as reativas, que são aquelas decorrentes de denúncias e representações contra o sistema. Está aqui. E isso ele é um indicador do que ele quer. Ele quer isso aqui, primeiro. O segundo, número de denúncias recebidas e analisadas, bem como o tempo médio para finalização de processos de responsabilização instaurados. Então, aquele que é as denúncias e o que aconteceu com essa denúncia e quanto tempo levou para resolver o problema dessa denúncia. O TCU também está atrás desse indicador. 3. Número total de profissionais fiscalizados, indicando o quantitativo de pessoas físicas e pessoas jurídicas, se for o caso.
Nós temos que fiscalizar também as empresas. 4, número total de autos de infração e notificações semelhantes. Por exorbitância e tudo mais, ele quer quantitativo. 5, números de processos instaurados e julgados, com detalhamento das sanções aplicadas, censuras, advertências, multas, suspensões, cancelamento de registro, dentre outras. 6, número de processos instaurados que não tiveram êxito em sua execução, com respectivas causas identificadas. Exemplos: processos arquivados por vício na notificação, processos arquivados por vício no auto de infração, processo em que há o envio do auto de infração, mas não há confirmação da aplicação da pena, sem detalhes dos desdobramentos. Está lá, foi autuado e ficou por isso mesmo. Tudo isso ele quer, esses indicadores todos. 7, informação sobre a gestão das atividades relacionadas à arrecadação das multas aplicadas, bem quanto à cobrança de inadimplentes. E a gente tinha uma dúvida se inadimplente era atividade financeira, se era atividade jurídica, se era atividade administrativa. O TCU vem aqui e sapeca ela aqui dentro da fiscalização, bem como a cobrança de inadimplentes, né? E esse 8º aqui, que trouxe para a gente, do mesmo jeito que ele botou, que o TCU botou esses vários itens para a gente, ele nos deu uma ferramenta aqui que pode nos ajudar, que é o número de processos referentes aos exercícios legais da profissão encaminhados ao Ministério Público. Então, o Ministério Público pode ser um parceiro da nossa fiscalização, que a gente vai notificar a empresa não quer deixar fazer, e vai ser notificado, está impedindo a gente de cumprir o nosso compromisso de entrega de prestação de contas ao TCU. Entendeu, pessoal? Então, isso aqui são objetivos do TCU. Não foi o CFT que inventou, não foi da cabeça do Bernardino, não foi da diretoria, não foi da comissão, não foi nada. Isso aqui o TCU que elencou na FOC 1925. E aí, para atender o TCU, a equipe do Centro de Serviço Compartilhado, a equipe de fiscalização que a gente tem lá, ligada diretamente a gente, já botou esses relatórios disponíveis dentro do SINCET. Esse relatório já está lá, qualquer regional pode emitir esse relatório, e ele também consta do painel da fiscalização. Esses relatórios já estão lá no painel da fiscalização. E aí ele bota aqui, assim já está disponível no SINCET, a nova opção relatório TCU, um relatório que permite demonstrar no relato de gestão do TCU que o sistema CFT-CRT realizou 22.843 ações de fiscalização em 2021. Nós paramos isso em 2021, porque ele já está lá 31 de dezembro, e de 2022 ele é atualizado semanalmente dentro do painel da fiscalização. Está aqui um volume aqui que o montante não me deixa ler, né? O óculos já está ruim, está bem apagadinho, né? Mas é o número total de fiscalizações, a ação ativa e proativa e reativa. Aí está aqui o relatório no módulo administrativo, caminho, relatório TCU, com os 9 relatórios por ano, ou por unidade de federação, ou pelo Brasil. E está aqui os itens do relatório TCU 001, que é o item 1, relatório TCU 002, que são as denúncias, e aí ele separa, né, as recebidas analisadas, qualquer um pode tirar, fazer esses itens de controle, porque muitas vezes você recebeu 50 denúncias, e só atendeu 3, está faltando 47, o que você fez com elas? O outro semestre vai dobrar mais 47, no outro, daqui a pouco, você não se torna uma bola de neve que você não consegue mais resolver. Então, a fiscalização, diretores de fiscalização, presidentes regionais, ela tem que ser muito séria, porque ela é prestado contas à sociedade. E o TCU vai observar isso aqui. O
O relatório TCU 003, que são o número de profissionais fiscalizados, com as opções que é a pessoa física e a pessoa jurídica. O 004, que é o número de total de autos de infração, de notificação e outras ações preventivas e institucionais. O 005, que é o número de processos de fiscalização do SINCET, com as opções. E aí ele traz os 5.1 instaurados, o 2 é o arquivados e os 3 são os julgados. E nesses julgados e tudo mais, ele sai aqui com as opções do que saiu como censura, como advertência, como multa, suspensão ou cancelamento. Isso aqui já é uma realidade dentro do SINCET, esses filtros podem ser feitos. O relatório TCU 006, que é o número de processos de fiscalização do SINCET sem êxito, com as opções arquivados por vista da notificação, que é o 6.1, 6.2, arquivados por vista no auto de infração, e o 6.3, que é o envio do auto de infração, mas não há confirmação da aplicação da penalidade. O relatório TCU 007, que é o número de multas de fiscalização aplicadas. O relatório TCU 008 é o número de ações de cobrança de inadimplentes. E o relatório TCU 009, que é o número de processos referentes ao exercício legal da profissão encaminhados ao Ministério Público. Esses relatórios já são a realidade para poder você fazer o controle e a fiscalização de modo, no mínimo, que atenda ao TCU. Podemos ter outros itens de controle, outros objetivos? Podemos. Mas isso aqui é o mínimo que o TCU exige. E aí, fazendo uma análise do item 8 que o TCU colocou para a gente, utilizando o TCU para fiscalização de empresas. As normativas do TCU abrem a possibilidade que o sistema CFT-CRTs utilize o disposto na FOC como forma de reforçar junto às grandes empresas empregadores de técnicos industriais da necessidade de regularidade dos técnicos nelas empregados, para que o Conselho não notifique o Ministério Público Federal. Se a empresa impede a fiscalização, eu vou notificar a empresa. Se você me impedir a fiscalização que eu tenho que prestar conta ao TCU, eu vou falar lá para o Ministério Público que você está me impedindo. E aí eu já vou cumprir o meu papel e a empresa, o Ministério Público, vai ter que se manifestar em ser um parceiro na fiscalização. A gente já tem que avaliar desse jeito. Podemos informar por ofício as empresas que o Conselho, atendendo o disposto na fiscalização de orientação centralizada, FOC, Acordo TCU 1925, do Tribunal de Contas da União, que o Conselho deve notificar o Ministério Público sobre todas as situações irregulares que configurem exercício legal da profissão, solicitando à empresa que oriente os empregados do seu quadro de colaboradores para a regularização do exercício profissional como técnicos industriais. Isso é o que eu tinha para falar para vocês aqui sobre um dos principais itens que a gente vai perseguir, que a gente tem que cumprir para fazer a entrega para o TCU. Tem outras duas apresentações, que é o link direto do Data Studio, onde está o painel da fiscalização. Nós não vamos fazer a apresentação direto do painel, porque ele está fora do ar, o site está fora do ar, mas nós temos um link direto de acesso, que ele vai mostrar para a gente. O outro, por favor, esse aí não. Esse aí é depois. Consegue? Aí, obrigado. Ele está aqui, o números de integrantes, está aqui no painel da fiscalização, compõe lá o painel da fiscalização, número de integrantes das equipes de fiscalização. Ele elenca aqui os regionais e o quantitativo de integrantes, E aqui é o número de fiscalizações que foram feitas, as principais fiscalizações, os pontos de fiscalização. Ele traz aqui quais são as atividades fiscalizadas. Nesse gráfico de pizza aqui, ele mostra para a gente esse, ainda assim, está aqui, número de fiscalizações realizadas. Vamos lá aqui, dá para ver. Regional 1, tem 5 integrantes na equipe de fiscalização, isso não quer dizer que são fiscais, todos fiscais. Tem os agentes de fiscalização, os assistentes administrativos que compõem a equipe de fiscalização para fazer a fiscalização inteligente. Tem aqui o regional, o 01 com 5, o 02 com 11, o 03 com 5, o 04 com 4, a Bahia com 9, Espírito Santo com 8, Minas Gerais com 4, Rio de Janeiro com 2, Rio Grande do Norte com 5, Rio Grande do Sul com 6, São Paulo com 12. Esses são os números de componentes integrantes das equipes de fiscalização.
Número de fiscalizações realizadas por tipo de empreendimento. E aqui tem empreendimento comercial, indústria, órgão público, residência unifamiliar, posto de combustível, mineradora, geração de energia alternativa, condomínio residencial e outros. Então está aqui, você vai aplicando, botando o mouse em cima, ele vai mostrando o que é isso aqui, que é cada um. Nesse caso aqui é o comercial, 16,8%. Se você botar o mouse aqui em cima, ele vai trazer os 55% que é. Rola para mim, por favor. Também dentro do painel da fiscalização, quantitativos de notificações e autos de infrações lavrados. Eu só vou pedir para melhorar aqui depois, porque ele primeiro está trazendo o auto de infração, eu vou pedir para inverter. Primeiro trazer a notificação e a consequência da notificação não regularizada, que é o auto de infração. Então, primeiro eu vou pedir para só fazer a inversão aqui para melhorar. Nós tivemos 1.312 notificações no 01, com 15 autos de infração. No 02, 339 notificações, com 5 autos de infração. No 03, 886, com 41 autos de infração. No 04, 449, com 3 autos de infração. Na Bahia, volta lá para mim, na Bahia, aqui em cima de equipes e ações preventivas, por favor. Aqui. Na Bahia, 246, com 2 infrações. No Espírito Santo, 1.128 notificações e 80 infrações. Em Minas Gerais, 1.177 notificações com 212 infrações. No Rio de Janeiro, 243 notificações e 0 infração, 0 auto de infração emitido. No Rio Grande do Norte, 5.089 notificações e 35 autos de infração. No Rio Grande do Sul, 9 notificações e nenhum auto de infração. Em São Paulo, 309 notificações e 2 autos de infração. Isso do ano de 2022, atualizado até segunda-feira próxima passada. Então, esses aqui são os números que a gente tem do nosso sistema. Aqui, o quantitativo de denúncias realizadas e atendidas. Né? Está aqui, 205 denúncias no 1, 50 no 2, 121 no 3. Todos esses dados aqui estão lá no... Você pode pegar esse gráfico, que ele já mudou a baia aqui, e vê aqui, volta aqui em ação preventiva para ver o que tem aqui. Baixa aqui para mim, aí. Aqui, ó. Sobe mais um pouco aqui, que aqui... Deixa eu ver a legenda em cima aqui, que está aqui. Ações preventivas realizadas. Nós temos lá no SINCET as ações preventivas institucionais. Nós temos ações preventivas em escolas, em empresas, em seminários, em feiras, né? O público que a gente atingiu. Sobe aqui, baixa aqui para mim ver aqui. Aqui, ó. No 01, quantas ações preventivas? No 02, no 03. Esse aqui é o público atingido, tá, gente? Nas ações que a gente fez. No 04, no 05, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, né? Então, você vê aqui que nós temos o 03, o Rio de Janeiro, com um número elevado aqui de atendimento de profissionais, que a gente está fazendo as nossas ações institucionais. Quais são os tipos de ação? Monitoramento de termo de responsabilidade técnica, monitoramento de baixa de registro, inadimplência, ações em empresas privadas, ações de rotina da equipe de fiscalização, ações em órgãos públicos, baixa de registro profissional, diligência em campo e outros. Então, aqui está o que as equipes estão fazendo. Baixa mais um pouquinho aqui, vamos ver o que tem aqui. O total de 43 mil e poucas ações preventivas nós fizemos. 43.789. Muda a baia para mim aqui, por favor, para a parte de denúncias. Está em cima. Sobe a barrinha de rolagem para mim, por favor. Aqui, ó. Não, aqui, ó. No cantinho, subir a barra de rolagem para mim. Aí, sobe, vai, sobe. Isso. Quantitativo de notificação e autos, eu já passei para vocês. Vai baixando para mim, por favor. Baixa. Aqui as denúncias. Vai baixando. Parou. Nós tivemos aqui as denúncias, Rio de Janeiro, número... Diminui para mim, para poder ver o Rio de Janeiro.
O quantitativo, aonde mais tem denúncia, é onde mais tem profissional, onde a população é maior. Aonde não tem denúncia, você pode ver que ela é diretamente proporcional ao número de profissionais e ao número da população. Ela é diretamente, ela tem pouca denúncia. Onde você tem um grande número de profissionais, uma população muito grande, você vai ter um grande número de denúncias. Isso é diretamente proporcional. Baixa aqui para mim, a gente vê os TRTs registrados e não registrados. Tem aqui o número de TRTs registrados do 01, 317 mil, e pendente, 35 mil. Nós temos que ver por que esses 35 mil TRT estão pendentes. Da mesma forma, no 02, 158 com 23, no 03 com 110 e 12 mil TRTs pendentes. Isso aqui está lá no painel da fiscalização, tá? Isso é uma ferramenta auxiliar para as equipes de fiscalização, inclusive, que ele gera relatório disso. O CRT do Espírito Santo, ao qual eu pertenço, 53 mil TRTs emitidos, com 10%, 5.368 pendentes. Então tem que ver por que está com esse número de 10% agarrado aqui. Isso é uma ação de preventivo de inteligência, ação de inteligência. Baixa para mim, pula aqui para a outra baia, que esse aqui já foi. E aqui tem baixa de registros e escolas. E aqui tem um mapa do Brasil, que a gente chama de mapa de calor. Baixa aqui para a gente ver o calorzinho aqui embaixo aqui, ó. Só baixar a barra de rolagem. Cadê a... não veio o mapinha de calor e não veio a legenda aqui. Mas traz aqui, aproxima aqui para mim. Está aqui o mapinha de calor, de 1 a 296. O regional que tem mais escolas, né? Tem o São Paulo com 296 escolas já registradas. Aí você vê o Rio Grande do Sul, vê o Rio de Janeiro, né? Tem o Espírito Santo, o Mato Grosso do Sul não tem nenhuma escola registrada, Tocantins também não, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, tudo a gente precisa começar a cadastrar essas escolas para poder botar no mapa de calor e a gente ter o controle sobre isso, onde estão essas escolas formadoras de técnicos industriais. Ok? Por favor, o outro link do Data Studio do painel da fiscalização. Isso aqui, pessoal, vocês podem ver direto, acessar direto pelo site do CFT ou do CRT, vocês podem acessar direto aí, que o site está fora do ar com problema de link, e a gente então fez um link direto. É um link não seguro e não está disponível para vocês, nós só estamos utilizando o link do estúdio. Nós estamos lá hoje, dentro do nosso sistema, 688.437 profissionais, atualizados na última segunda-feira. Desse montante, 346.591 são profissionais ativos, e desses 346 mil, 163 mil estão adimplentes. Portanto, nós temos aqui 180 mil profissionais inadimplentes. Tá? E aqui ele traz aqui o número de profissionais por modalidade profissional. Aumenta aqui para mim, para poder pegar pelo menos, ver se eu pego pelo menos esses 5 aqui, ó. Eu acho que é eletrotécnica, mecânica, agrimensura e edificações. Aumenta aqui para mim. Enquanto ele vai falando aqui, nós vamos mostrar por estado, o número de registro profissional por estado, quem mais registra. Você vê aqui São Paulo, Minas, Bahia, o Pará, que são os 4 maiores que mais registram, né? Depois você vê o gráfico, o mapa de calor, e por idade e por sexo. Por sexo, masculino e feminino, né? E aqui um sem confirmação. Por idade é a nossa faixa etária de registro. 18, 25, está meio ruim de eu ver, mas você vê que nessa faixa etária aqui é onde nós temos mais registro, que é entre 25 e 30 e poucos anos, que é o que mais tem registro, essas duas faixas aqui. Então você vê que o nosso público, o nosso profissional
ele está ativo, registrando aqui nessa faixa, alguns entrando no mercado de trabalho um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, porque estão descobrindo a oportunidade, dessa categoria aqui, está descobrindo a oportunidade do registro profissional para trabalhar como técnico industrial nessa faixa etária. Né? Então, a gente tem que observar o que também que esse público está aqui, é um público mais maduro, e a gente poder fazer essa observação. Tudo isso a gente traz pontos que a gente pode traçar como um observatório do que fazer. Beleza? Eu não consegui ver aqui as modalidades profissionais, mas eu acredito que aqui o primeiro é eletrotécnica, mecânica, agrimensura e edificações. Vamos deixar desse tamanho mesmo. Depois o pessoal entra lá no painel da fiscalização e faz lá a checagem, visita o painel, acompanhe, divulguem o painel da fiscalização para outros técnicos, para a sociedade, porque ele é atualizado toda segunda-feira e tem lá os dados para a gente. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado a todos. Estou à disposição. Abriremos para... Acredito que irá ter muitas perguntas, né? Mas diante do tempo, vamos fazermos 3 perguntas, né? Como vem sendo normatizado. Se tiver mais 1 ou 2, a gente complementa, certo, diretor? Algum profissional? Palmares, por favor. Solicitaria alguém exatamente para fazer esse trabalho. Boa tarde. Só uma pergunta, meu nome é Célton Queiroz, CRT02. Aqui atrás. Seu nome, por favor. Célton Queiroz. Pois não. Tá certo? Só se nessa projeção que foi feita do plano de fiscalização, já tem alguma estimativa de novos profissionais até 2027? Já foi feita alguma prospecção de novos registros que possam ocorrer dentro do CFT? O microfone não me permitiu entender muito bem. Só se o senhor está conseguindo entender agora? Está um pouco melhor? Fala para mim. Pronto. Entender. Se houver alguma prospecção de novos profissionais até 2027, uma estimativa de novos registros que possam acontecer no CFT nesse prazo do plano de fiscalização. Ok, boa pergunta. Cadê a nossa gestora de planejamento estratégico, Viviane, está por aí? Tá não. Olha só, nós temos um acompanhamento do histórico dos registros, dos novos registros, desde quando a gente começou a fazer registro. Nós temos os históricos por regional e no federal, que é como um todo. E isso vem mostrando um gráfico de tendência, mas nós não levamos até 2027. Ele está entrando nesse gráfico de tendência para permitir o planejamento do orçamentário do ano seguinte. Então, você tem um gráfico de tendência que ele é disponibilizado para mostrar o crescimento que a gente tem ao longo do tempo e qual é a expectativa para o ano que vem. Nós vamos crescendo com 10 registros mensais e esse crescimento vem trazendo de 15% ao ano. Então, você tem esse gráfico de tendência para permitir que cada regional faça a sua análise do número provável de registro que ele terá no próximo ano, ao longo dos meses. Isso historicamente, quer dizer, a gente já tem 4 anos, que vem de final de 2018, na verdade de 2018, que a gente está trazendo ele, porque nós lançamos no sistema, de quando começou a fazer o registro no papel, a partir de 23 de setembro de 2018, que ficou quando a gente ficou igual um desesperado aí, porque desviraram a chave. Ok? Outro profissional.
Palmares, presidente do Rio de Janeiro. Sou Gilberto Palmares, do Rio. É uma pergunta, que você fique à vontade, que não é 100% de fiscalização, mas é próximo. Quer dizer, você tem o que está saindo da escola técnica, está concluindo o curso técnico, que deve ser alvo da preocupação da gente, porque é quem está pretensamente entrando no mercado de trabalho, tem uma condição até especial de pagar só 50% da anuidade no primeiro ano, que eu vejo as pessoas corretamente falarem que tem que ser alvo do trabalho da gente, de aproximação. Mas eu digo o outro extremo. Por exemplo, a resolução do CFT que está em prática permite, né, alguns profissionais, a partir de X anos de técnico, a partir de uma determinada idade, ele paga apenas 10% da anuidade. É saber, primeiro, se existe um registro no sistema de qual é o peso percentual desse profissional no conjunto total. E segundo, é só um entendimento seu, só uma opinião, se não valeria a pena também um foco de trabalho nos profissionais que estão em final de carreira, que às vezes se aposentam, mas faz um trabalho eventual ou outro, fazendo esse esclarecimento de que a anuidade dele cai 90%. Olha só, nós temos, respondendo a pergunta do presidente Gilberto Palmares, do Rio de Janeiro, nós temos na nossa resolução que o profissional que se forma, em ele fazendo o registro dele, até um ano depois de formado, ele tem um desconto de primeiro registro. Da mesma forma que o profissional sênior, depois de 35 anos de registro, de profissão, ele tem um desconto também de 90% no valor da anuidade. Não são muitos, mas eu não tenho aqui nesse momento, agora nesse instante, para te passar esse detalhamento. Mas eu posso também, se for o caso, se a gente avaliar, posso te fornecer depois, ou aos demais dos presidentes, do Fórum de Presidentes, como também podemos disponibilizar no painel da fiscalização, para que fique público para todo mundo que consiga ter isso, né? O Rômulo está ali, nosso analista de sistema ali, e a gente consegue fazer isso sem muita dificuldade, que aí já torna público para todo mundo. Mas nesse instante a gente não tinha percebido para esse detalhamento. Ok, presidente? Outro profissional. Lauro Sérgio Dias, Conselheiro Federal do Tocantins. Bernardino, partindo da premissa que as nossas resoluções de fiscalização são meros atos administrativos, em que ponto da legislação a gente tem amparo para poder efetuar as autuações, que eu não consegui compreender até hoje? O famoso papel de polícia, né? Mas é o papel de polícia administrativa. Nós não vamos ter o poder de mandar prender ninguém, nós não temos o poder de embargar a obra, nós não temos poder de nada disso. Nós podemos fiscalizar a profissão profissional de acordo com as nossas normativas e vamos lá falar, você está exorbitando a sua profissão. Isso tem uma série de procedimentos no Código de Processo Civil, nas nossas próprias resoluções, a própria Lei 13.639, que ele diz para a gente fiscalizar o exercício profissional, porque é muito difícil. O leigo do outro lado, ele fala, quem é você para me apenar? Vamos falar da fiscalização do leigo, porque o profissional que está registrado, ele já sabe das obrigações dele. O grande problema nosso é o leigo, que ele fala que eu não te conheço como nada. Então esse é o grande problema, que é o leigo, que ele está lá exercendo ilegalmente a profissão, né? O que tem que se fazer? No caso do leigo, ele não vai ser apenado o dono da obra, o tomador de serviço. Ele é que vai ser apenado. Então tem um arcabouço da legislação, eu preciso pegar ali os dados agora, que eu não sei de cabeça, mas existe essa premissa de nós atuarmos enquanto polícia administrativa, somente na parte da administração. Nunca de poder mandar prender ninguém, embargar a obra de ninguém, nada disso. É só da forma administrativa. Mas eu pego, Laura, a legislação e sento com você e a gente tenta conversar lá no plenário, que a gente passa para todos os conselheiros federais também. Tá bom? Obrigado. Pode ser. Pode ser mais dois, né? Dá tempo aí? Nós temos tempo para mais duas perguntas? Temos. Boa tarde, pessoal. Sou do Espírito Santo. Não sou conselheiro, mas sou técnico igual a vocês. Sou do Instituto Federal do Espírito Santo. Primeiro, para parabenizar
pela segunda vez que eu estou aqui, a convite do Conselho, e para nivelar algumas informações, que como estão chegando pessoas novas, em relação aos institutos federais. Hoje, os institutos federais são mais de 656 campi no Brasil, mais de 1 milhão de alunos matriculados. Então, se a gente considerar que vai aumentar isso exponencialmente, do jeito que falaram, acrescente-se a isso o seguinte: e todos os campi têm que ter, no mínimo, 50% de cursos técnicos. Então, vocês têm um campo absurdamente enorme para fazer o belo trabalho que vocês já estão fazendo. Eu estou elogiando vocês, tá? Porque é a minha profissão também, eu sou técnico mecânica, e estou diretor-geral de um campus. Então, quando a gente vem aqui ver esse monte de gente aqui altamente qualificada e capacitada, a gente só tem a agradecer a atuação da fiscalização e da atuação de vocês, enquanto pessoas que estão deixando o tempo de vocês para colaborar em prol da sociedade mais justa e perfeita. Eu espero, Bernardino, que o trabalho de fiscalização passe primeiro pela educativa, do jeito que vocês falaram. Os campi do governo federal, eles podem ser explorados por vocês, basta vocês baterem a porta, não vão abrir para vocês entrarem. Se vocês não provocarem, não vão saber. Está aqui, eu tenho 2 conselheiros aqui, o professor Mauro e o professor Carnielli. Tem ampla atuação dentro dos campi do IFES. Por quê? São pessoas reconhecidamente de notório saber. Eu estou aqui simplesmente para falar parabéns pelo trabalho que vocês estão executando. Os números estão aí. Só isso. Muito obrigado, professor Gadioli. É uma honra para mim. O professor Gadioli é meu contemporâneo de banco de escola, ele fez mecânica, eu fiz eletrotécnica, nós trabalhamos junto na mesma empresa, com começo de carreira, na Vale do Rio Doce. Depois eu fui seguir uma outra vertente, ele foi para um outro lado também. E é sempre um parceiro que, quando a gente precisa de tomar algum conhecimento, a gente bate na porta, eu principalmente bato na porta do Instituto Federal do Espírito Santo para trazer conhecimento para mim. Então, eu agradeço, professor. Muito obrigado. Gilberto Palmares, só para poder passar para você, nesse instante, o menino já fez o filtro ali, nós temos 34.468 profissionais sêniores em todo o nosso sistema. Perfeito? No Brasil como um todo. Depois nós vamos botar isso no painel da fiscalização para ficar mais fácil. Só para trazer essa informação ao senhor. Tá bem? Muito obrigado. Chegou uma pergunta aqui. Também uma resposta ali ao conselheiro Lauro sobre aquele papel da polícia administrativa, trazendo que o exercício legal da profissão é crime, no Código Penal, no artigo 47, lei 3.688. Então está aqui um dos motivos do exercício profissional e a gente poder exercer o nosso papel de polícia administrativa. Mas nós vamos discutir isso melhor para a gente poder ter pleno conhecimento e passar para todo mundo muito bem concreto das nossas funções. Tem um aí que levantou a mão, foi o meu amigo lá de Roraima, não, do Amapá. Do Amapá, ele fica bravo quando eu falo que ele é de Roraima, que é do Amapá. Tem o Lucas do Acre primeiro. Diga. Boa tarde a todos. Lucas Félix, CRT 01, Estado do Acre. Gostaria de fazer a pergunta, que é um pouco na linha da pergunta do nobre colega. Está havendo conflitos de interesse com os fiscais do CREA, que está atuando técnicos no exercício da profissão. Eu gostaria de saber como estão as providências com relação a isso. Bem, isso é um fato novo de 2018 para cá, porque a nossa lei é de 2018, mas também foi um fato novo em 2011, quando surgiu o CAL, que antigamente nós todos pertencíamos ao mesmo sistema, e era todo mundo que fiscalizava por um órgão só. Em 2011 surgiu o outro conselho, o CAL, e em 2018 surgiu o nosso. A nossa lei 13.639, ela é clara de que quem fiscaliza técnico industrial é o sistema CFT-CRT. De nada adianta o sistema Confea, CREA, CAL fiscalizar a nossa profissão, porque ele não tem atribuição para isso. O que eles podem fazer é remeter o processo dele para cá.
Porque quem tem atribuição de apenar profissional é o nosso sistema fiscalizador, é o CFT-CRT. Eles vão fazer, vão intimidar, vão querer pressionar, como sempre fizeram, mas a gente não pode esmorecer. Nós temos que ter pleno conhecimento de que quem fiscaliza técnico é o sistema CFT-CRT, seja ele exorbitando ou não. Quem fiscaliza é o sistema CFT-CRT. Pegou, manda, eu vou te apenar. Ele não pode fazer nada, quem vai apenar somos nós que somos o órgão fiscalizador. Infelizmente, já ouviu falar aquela frase, criar dificuldade? Eles vão continuar criando dificuldade para a gente, infelizmente. Né? Então a gente tem que ter sabedoria para lidar com esses percalços que a gente vai encontrar, e eu acredito que vai ser ao longo de muitos anos. Mas a gente vai ter que definir estratégias políticas de como a gente vai poder contrapor isso, de como a gente vai poder levar a sociedade, porque a sociedade ainda, uma grande parte da sociedade ainda não nos conhece. Nós precisamos levar a sociedade que a gente existe, que a gente está aqui e que podemos prestar um bom serviço à sociedade, serviço de qualidade, e que a gente faz, porque quem executa as atividades somos nós. Então nós vamos lá, mas a gente tem que se apresentar à sociedade. Precisamos melhorar a nossa comunicação, mas isso é um outro tema. Tá bom? Muito obrigado. Outro. Encerrado. Só mais um. Mais um. Microfone pro meu jovem ali, para poder todo mundo ouvir a pergunta dele, bonitinha. Um microfone para ele, por favor. Boa tarde. Eu sou Joel Souza, gerente do CRT do Amapá, CRT 02, e um dos problemas que nós estamos sentindo lá, que eu já até fiz denúncia, é sobre a situação de formação por competência, que nós sentimos muito, nós já recebemos muitos diplomas de técnico formado por competência, primeiro que não vem especificado no diploma que é formação por competência, e temos jovens de 20 anos se formando em instituições de fora do Estado por competência, eles estão, bem dizer, comprando diploma. Como é que se encontra isso hoje? Rapaz, esse é um tema que eu conversei com ele hoje na Comissão de Educação e depois fui para a Comissão de Fiscalização e ele estava lá em tela. Certificação por competência, artigo 41 da Lei 9394, Lei de Diretrizes de Base. A lei permite, mas o artigo não está regulamentado. E aí o Conselho Nacional de Educação transferiu para os Conselhos Estaduais de Educação fazer algumas regulamentações e nós temos 27 regulamentações diferentes, uma para cada estado. Lá no Espírito Santo, a Secretaria Estadual de Educação simplesmente falou que aqui nesse estado não tem nenhuma escola que faz certificação por competência. Mas tem outros estados que estão fazendo isso e não tem fiscalização, não tem controle. O que nós temos que fazer é um problema que nós vamos ter que reunir com quem está do nosso lado, com quem entende que a gente precisa melhorar, porque o que eu falei, a responsabilidade civil e criminal de que esse profissional que vai... Nós temos a obrigação de fiscalizar. A gente não sabe... Eu quero acreditar que quem outorgou o diploma para esse profissional fez a devida aferição que tem que fazer. Porque senão, daqui a pouco, esse profissional que está indo para lá, para o mercado, que está vindo, por lei nós temos que registrar, nós também temos que punir. E esse profissional, se ele cometer algum ato falho no decorrer da carreira profissional dele, ele responde civil e criminalmente por aquilo que ele fez. E aí muitas vezes ele fala, eu não sabia disso, eu não estudei isso, eu não fiz aquilo, e aí ele vai ser apenado. Então, nós temos um arcabouço de motivos para a gente tratar internamente, reunir parceiros com o mesmo entendimento que a gente tem, com a mesma necessidade que a gente tem, e construir uma saída. Tem um monte de gente querendo falar sobre esse assunto é polêmico, esse assunto é punjante, a gente vê tudo isso, né? E se a gente abrir o debate em cima de certificação por competência aqui, nós vamos levar 3 dias. Eu queria pedir a vocês, nós vamos fazer um debate nisso aí, um fórum apropriado, para que todo mundo possa, que tem interesse, que possa vir aqui, que a gente conheça, para se reunir conosco e traçar.
qual é o nosso caminho. Nós somos contra a certificação por competência, não podemos ser contra a lei. O que a gente precisa fazer primeiro é tentar ver o que a gente faz com a lei. E aí tratar. Entendeu? Olha só. Gente, eu preciso encerrar porque já tem gente aqui querendo dar continuidade. Exatamente, tem outra programação. Exato. Mas eu estou à disposição de todos vocês, se quiserem me procurar. A maioria de vocês tem meu número de telefone, né? As comissões todas têm. Então, quero deixar aí um grande abraço para vocês. Ok, pessoal. Ok, muito obrigado. Particularmente, eu tenho uma convicção que o setor de fiscalização do CRTs, é o coração do nosso sistema. É muito mutável seus dados, acima de tudo. Há muita complexidade em seus dados, porque a cada dia esses dados são atualizados. Portanto, diretor Bernardino, em meu nome, quero agradecer a sua participação com essa palestra. Com certeza, se a gente fosse abrir aqui, ao invés de 8, né, que ia para 20, mas infelizmente a gente tem problema de tempo. E em meu nome, em nome do presidente do RN, eu quero lhe agradecer. Passaria também para o 01. Gostaria de parabenizar o Bernardino pela brilhante palestra e também a toda a equipe do CFT que está colocando nesse painel nosso da fiscalização os dados de forma pública para consulta geral da sociedade e também dos próprios funcionários, conselheiros e diretores também do sistema. Então, gostaria de parabenizá-lo mais uma vez. Eu sei que tem várias perguntas que vocês gostariam de fazer a ele, mas ele ainda vai ficar no mínimo 4 anos com a gente aqui ainda. Haverá tempos e espaço próprio para debates mais acalorados, com direito a réplica e tréplica. Então, a gente vai poder sugar um pouco mais do conhecimento do Bernardino, tá bom? O microfone está um pouco baixo, eu já estou gritando aqui, não vou conseguir falar mais alto, apesar de todos estarem pedindo. Ah, tá. Esse aqui está um pouco melhor, né? Esse aqui eu já posso falar mais baixo. Ok? Ok. Eu acho que o tempo está meio curto, né, Jerônimo? Vamos agradecer o nosso palestrante. De todos os presidentes aqui presentes, eu solicitaria que o presidente do fórum viesse neste momento, aqui em cima, para agradecer, em nome do CFT, ao palestrante. O Jerônimo me coloca em cada fria. Eu não estava esperando isso, não estava esperando, não estou nem preparado para falar nada para o Bernardino, mas de qualquer forma, a gente se vira. Bernardino, muito obrigado pela sua palestra. Eu tenho certeza que o nosso público aqui teve bons conhecimentos, melhorou os seus conhecimentos e seus entendimentos a respeito da fiscalização do CFT/CRTs, ok? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, Jerônimo, e também ao Marcelo Martins Guimarães.